Olá, muito bom dia a todos. Então, eu hoje vou fazer um doce tradicional das nossas romarias, das nossas festas, principalmente no Norte. Eu lembro-me que ultimamente tenho ido a Portugal e às vezes vou a certas festas e não encontro essa cavaca. Encontro os bolinhos brancos, que muita gente chama cavacas. A minha mãe dizia que era melindres, não sei porquê, chamava-lhe melindres. Era um docinho branco baixinho, mas era fofinho. As cavacas é um doce, digamos, duro, que depois seca, fica durinho. E existe certas romarias que eles usam, deitarem vinho nessas cavacas e beberem para depois elas ficarem mais moles, mais fofas para conseguirem comer. Principalmente aquelas pessoas que não têm dentes, realmente é um doce bastante duro. Mas eu adorava e adoro ainda hoje trincar aquele. Ai, eu não sei porquê, mas aquilo dava-me gostava mesmo muito e ainda hoje gosto. E fico triste quando vou, por exemplo, ou quando vou, ultimamente não tenho ido, mas quando ia a Portugal e a alguma festa e não andava a correr tudo, não via esses branquinhos, mas aquelas não via. Então, eu descobri a receita e vou fazê-la aqui para quem gostar como eu desta receita. É um bocadinho, portanto, eles faziam sempre no forno a lenha, com muito trabalho. Eu vou tentá-la fazer aqui no forno de casa. É a primeira vez, não sei como é que vai ficar, mas vamos lá então para a receita. E queria também dizer que é uma receita ótima, sabem para quê? Para aproveitar claras. Quando nós fazemos o pudim, que às vezes não queremos estar a fazer uma latofa, não queremos fazer... Esta é uma receita ótima para gastarmos as claras que temos em casa, que congelamos. Aqui há dias eu disse que se podem congelar perfeitamente as claras e depois descongelá-las e usá-las como se fossem frescas. Vamos então lá para a receita. Não se vê bem com o sol, estão a ver, isto são claras. Portanto, esta receita é para meio quilo de farinha. Se vocês quiserem, podem aumentar sempre a dose. Se puserem, por exemplo, 1 quilo de farinha, têm que duplicar todos os ingredientes que eu vos vou dar. Ok? Então, para 500 gramas de farinha, vou precisar de 2 ovos inteiros. Vou precisar de meio litro de claras. Vou precisar de 50 ml de, como é que se diz, de óleo, e vou precisar de uma pitada de sal. Depois vou precisar de 250 gramas de açúcar e 50 gramas de água para fazer o ponto de açúcar, que é o ponto de espadana, para pincelarmos as nossas cavacas. Se por acaso acharem que algumas pessoas não conseguem fazer o ponto de espadana, podemos alternar a receita, podemos substituir o ponto de espadana por açúcar em pó, sumo de limão e algumas gotas de água, pouquinho. Vamos deitando algumas gotas de limão, vamos deitando um bocadinho de água até formar uma pasta. Depois, com esta pasta, pincelamos as nossas cavacas. Depois irão ficar mais opacas. Se fizermos portanto, o açúcar em ponto de espadana, depois as cavacas ficam mais brilhantes, mas isso depois é uma opção que cada um pode escolher. E eu provavelmente vou fazer esta, do açúcar em pó com limão, porque depois dá-lhe o gostinho do limão, mas depois eu vejo como é que eu vou fazer. Então, eu vou deitar aqui uma pitada de sal, vou agarrar assim na mão, pronto, fazer assim. Vou mexer a farinha, vou abrir assim aqui, vou pôr o óleo. O óleo não, aqui diz óleo, azeite, eu vou usar azeite, não óleo. Depois vou usar os ovos. Estes são frescos.
mexer assim. E agora vou deitar as claras. Vou envolver tudo. E depois vou bater com eu tenho uma varinha, um batedor elétrico. Se vocês tiverem aqueles batedores semi-profissionais, podem usar à vontade e bater por mais ou menos 10 minutos. Eu estou a juntar primeiro, assim, senão depois vou pôr aqui o batedor, a farinha voa toda, fica tudo cheio de farinha. E agora vou começar a bater com o batedor. Então eu vou bater aqui mais ou menos por 10 a 15 minutos e depois volto. E esqueci-me de vos dizer, vocês se baterem batam com estas varinhas. Senão a massa sobe toda para cima das outras varas. Outra coisa, eu antes de começar a fazer, bater a massa, já pus o forno portanto, no máximo. O meu vai até 275 graus, não sei o vosso em casa, porque tem que ser um forno bem forte. Então aqui está, é esta a consistência. Agora o que é que vou fazer? Vou pô-la num copo, que depois é mais fácil para dosearmos, ou até com uma concha daquelas de sopa. Vamos deitá-las no tabuleiro. Então eu agora vou pôr uma folha de papel manteiga aqui. Papel vegetal, como vocês quiserem chamar. E eu queria vos dizer que eu reaproveito muitas vezes este papel, basta que não esteja sujo ou que não esteja, como é que é de dizer, roto. Pode-se usar várias vezes. A uma, preservarmos o ambiente, a outra, preservarmos também a nossa carteira. Quem não tiver o papel pode polvilhar o tabuleiro com bastante farinha. Eu agora vou pôr aqui a nossa pasta aqui dentro. Estão a ver a consistência dela? Não sei se vou fazer toda assim, se provavelmente irei pôr numas forminhas que tenho ali para ver o resultado. Aqui já é um bocado... a minha cabeça a funcionar. Não sei se dá resultado ou não, mas eu gosto de fazer assim algumas experiências. Gosto muito das tradições, mas não sou nada contra aqueles cozinheiros modernos que gostam de inovar, antes pelo contrário. Viva a criatividade. Ok. Então, eu tenho aqui esta forma de queques pequeninos. Eu vou agora, molhei o pincel no óleo e vou também pincelar aqui estas partes de cima, porque as cavacas têm tendência a crescer muito. Eu sei que elas vão alastrar e provavelmente vou ficar aqui em cima também. Pronto, vamos lá então. Então, a caneca também ajuda, por exemplo, eu que tenho que estar a gravar e, como eu digo, estou quase sempre sozinha. Depois, as cavacas é uma coisa que cada um... elas podem chegar até à circunferência de um prato, porque... como é que eu hei de dizer? Depende depois da zona. Eu vou fazer assim as minhas, depois não vou pô-las todas iguais. Como eu disse, é a primeira vez que eu estou a fazer, não sei
como é que me vão calhar. Depois acho piada aquelas pessoas que dizem: ai, não quero que a tradição morra, mas não dão as receitas, já são velhotas, pensam que vou levar aquelas receitas para a cova, porque normalmente os filhos ou os netos não querem saber. Elas também não são capazes de dizer assim: não, olha, vocês não querem saber, mas tem fulana que me perguntou e eu vou dar a receita com todo o gosto, para não deixarmos morrer as nossas tradições. Mas isto é só uma opinião minha. Não quer dizer que sejam as pessoas todas iguais, que eu sei que há pessoas que são boas e que pensam como eu. Não adianta nada a gente levar os segredos para a cova. Eles lá não servem para nada. Eu aqui enchi muito. Tem que ser meia. Mas é um bocadinho difícil de controlar porque eu estou a filmar. Vou pousar agora o telemóvel para ver se consigo pôr só meia. Que eu tenho que cortar ali com a faca. Para não cair mais massa. Então eu vou tentar pôr só meio coisinho aqui. É difícil. São muito pequeninos estes. Vamos lá ver como é que isto vai ficar. Então, aqui estão as minhas primeiras cavacas. Eu estou emocionada. Sabem que estas cavacas têm uma farinha especial. É uma farinha de trigo de um grau muito antigo. Segundo dizem, é uma farinha um bocadinho cara. Mas esta aqui é farinha de trigo normal. Vejam só. Eu de início eu pus 10 minutos, mas eu ponho em forno estático, não ventilhado. Porque eu tinha o meu ventilado e comecei a perceber que elas estavam a abrir assim. E então elas são um bocadinho mais clarinhas que aquelas normais, porque realmente eu penso que é mesmo a farinha de trigo a diferença da farinha que se usa. Mas estou feliz. Eu agora vou pôr o resto e vou deixá-las arrefecer para depois então vou também tratar de fazer o açúcar em ponto de espadana. Então eu agora vou fazer o açúcar em ponto de espadana. Eu pus aqui 250 gramas de açúcar e 50 gramas de água. E vou deixar ferver até atingir 117 graus. Quem não tiver termómetro, é aquele ponto mesmo antes de começar a virar caramelo. Temos que ter muito cuidado, como eu disse, os pontos de açúcar são muito complicados. Para quem não tiver muita experiência, porque em segundos pode passar de um ponto ao outro. Por isso é que eu vos dei a sugestão, se às vezes quiserem, em vez de fazer este ponto aqui de açúcar, optarem por fazer açúcar em pó com limão. Pronto, aqui está, 117 graus. Este é o açúcar espadana, o ponto de açúcar em espadana. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou deixá-lo arrefecer um bocadinho e vou batê-lo para ele ficar um bocadinho mais opaco. Então, estão a ver, as cavacas têm que ficar assim. Depois elas vão para o forno, vão ficar assim por algum tempo, vocês até vão ter a sensação de que elas não vão virar cavacas, porque elas depois ficam nesta forma assim. Naturalmente vão ficando assim no forno. Então aqui estão as bolinhas que eu fiz. Eu aconselho a fazer antes, estas ficam melhores, porque aqui vou-vos mostrar. Estão a ver? Eu queria formar tipo aquelas bolinhas que se vende, mas a receita deve ser porque dentro
Ficou assim a massa um bocado embatumida. Eu tenho medo que ela depois... Acho que é melhor vocês desistirem desta ideia, mas... Porque depois de frios eu não sei como é que eles vão ficar. São bons, não é? Eu prefiro as cavacas. Então eu ao bater o açúcar pus também aqui um bocadinho de sumo de limão. Acho que vai ficar melhor. Este é o ponto de espadana, na qual agora nós vamos estufar aqui, mergulhar aqui as nossas cavacas. Quem não quiser mergulhar pode pincelá-las. E depois vamos pô-las a escorrer e deixar secar. Nós temos que usar o açúcar. Se às vezes ele endurecer, ponha um bocadinho de água quente. Por assim também aqui os bordos. Se às vezes ele endurecer, podem levá-lo também ao lume e mexer sempre até ele ficar outra vez. Não é muito tempo. Estas, as segundas já ficaram mais douradinhas. Estiveram 10 minutos a 275 graus, mas é como eu digo, vocês têm que ter muita atenção, porque os fornos não são todos iguais. Se vocês virem que fica muito quente, baixem-no. E depois mostro-vos quando estiverem frias. Então, eu queria-vos falar aqui destas coisinhas. Eu acho que é melhor não fazermos, porque depois, como isto é um doce que fica muito duro, comer estas bolinhas podemos até partir um dente. Por isso eu não aconselho. Aconselho a fazer assim as cavacas, mas estas meter assim nas formas não aconselho. Pelo menos nestas assim pequeninas não. Mas foi uma experiência que eu fiz, não gostei e quis compartilhar com vocês, porque às vezes nem tudo na cozinha sai certo e às vezes as maiores receitas, as receitas mais, como é que é dizer, mais conhecidas em todo o mundo, às vezes são resultados dos erros de grandes chefes. Por isso, não tenham medo de errar na cozinha, façam primeira e a segunda vez, porque mesmo aqueles que sabem, aqueles que estudaram que são grandes chefes, também erram. Não se preocupem, não tenham medo, porque a vida é feita assim. É assim que nós aprendemos, é assim que toda a gente aprende. Pronto, eu vou... Este foi o que ficou mais bonitinho, porque o forno também estava muito quente e fez com que eles ficassem assim, meio queimados. Isto é só para não deitar fora, provavelmente vamos comê-los hoje, que assim, estes aqui podemos guardá-los e comê-los durante
durante, como é que é dizer, daqui a um mês ou dois ainda estão bons. Saiu o pincel daqui do quadro. O açúcar já está duro. Eu queria vos dizer que isto aqui tem que se fazer enquanto o açúcar está quente. Senão o açúcar fica todo... Por exemplo, estão a ver que agora está difícil. Agora o que é que eu vou fazer? Vou pôr ali mais um esquinho no fogão. Vou deitar aqui mais umas gotinhas, quase nada de água. E para obtermos o açúcar assim branco, temos que o bater, mas não bater muito, senão ele também fica em pedra. Também fica sólido. Então, eu queria vos dizer que se vocês não baterem o açúcar até ele ficar branquinho, as vossas cavacas vão ficar assim brilhantes, mas não assim como são de tradição. Elas de tradição têm que ficar assim branquinhas. Estas também são branquinhas, já de si, porque não... Estão a ver, a tradição é esta. Assim mais assadinhas como esta aqui. Ainda está quente esta. Então, esta é a diferença da cavaca com o açúcar em ponto de espadana e esta é a diferença com o açúcar em pó com limão. Eu no ponto de espadana também pus algumas gotinhas de limão para lhe dar um bocadinho mais de sabor. E então, aqui estão as minhas cavacas de romaria, a primeira vez que eu fiz. Estou muito contente porque realmente é uma coisa fácil de fazer. A coisa mais difícil realmente é o ponto do açúcar, para quem não estiver muito, como é que é dizer, muito habituado a fazer os pontos de açúcar. Mas é como eu digo, pode sempre optar pelo açúcar em pó com limão, que não tira muito ao gosto, praticamente, não é? Será um bocadinho mais à textura ou à cor, porque assim fica mais crocante, mas para quem estiver longe de Portugal e tiver saudades como eu às vezes tenho das nossas comidas, das nossas tradições, quem quiser fazer pode fazer, que fica bem. Tenham sempre em cuidado a temperatura do forno, que deve ser alta, mas se vocês virem que o vosso forno a 275 graus é muito alto, baixem-no para os 250, depois depende muito, ou ponham-no a quente até elas começarem a levantar, depois baixem um bocadinho mais a temperatura, de maneira a elas cozerem, mas não queimarem. Eu estou muito orgulhosa. Espero que tenham gostado. Beijinhos.